Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da Palavra de Deus. E como vocês podem ver, hoje eu tô aqui toda agasalhadinha, porque tá muito frio, gente, tá muito frio. Eu sou aqui do sul, sou de Curitiba, e hoje tá o quê? 0 graus, 2 graus, 1 grau, gente, eu não sei, mas tá muito frio. Deve estar ali 1 grau, 2 graus por aí. Então, eu trouxe a minha mantinha, trouxe a coberta e espero que esse vídeo possa transmitir para você aconchego e que o nosso papo possa ser um papo gostoso, onde nós possamos extrair muitos ensinamentos e aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre tenha conselheiros. Nós precisamos ter conselheiros na nossa vida e precisamos ter com sabedoria pessoas que vão nos aconselhar e que nós vamos ouvir essas pessoas. Pessoas que quando precisamos, nós vamos para elas e sabemos que são pessoas que nos amam e que vão dar direcionamentos segundo a palavra de Deus. Nós precisamos ter escala de pessoas que nós sabemos que são mulheres de Deus, que vão nos levar a avançar na nossa vida espiritual, emocional, na nossa vida profissional, em tudo aquilo que elas têm para transbordar a partir delas vem da palavra de Deus. É pessoas assim que a gente precisa colocar na nossa escala de vozes, na escala de pessoas que nós ouvimos e sabemos que são pessoas que vão nos direcionar para mais perto do Pai. Lá em Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A sabedoria ela está inteiramente ligada a um coração disposto a ouvir e a um coração ensinável. Quando você tem um coração ensinável, automaticamente você tem os ouvidos inclinados para o lugar certo. Você tem os ouvidos inclinados para as pessoas certas. E essas pessoas você ouve e fica atenta àquilo que você pode absorver de bom para a sua vida. Você não só ouve, mas você executa os conselhos que lhe foram dados. E é muito importante que nós tenhamos conselheiros na nossa vida que caminham junto com a gente na palavra de Deus. Não adianta nós sermos cristãos e queremos se aconselhar com pessoas ímpias. Nós, como cristãs, precisamos nos aconselhar com mulheres cristãs, mulheres que nós conhecemos a vida, mulheres que nós sabemos que são mulheres de Deus, mulheres que buscam sempre estar diante da presença de Deus, mulheres que têm os ouvidos sensíveis à voz do Pai, mulheres que são ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Não dá para ser uma pessoa sábia sem ter conselheiros, sem ter um coração ensinável, sem ter os ouvidos dispostos a ouvir e a aprender, a aceitar a repreensão, a aceitar os conselhos que nos são dados. E muitas das vezes, quando escolhemos as pessoas certas para nos aconselhar, conselhos esses que vêm do próprio Deus. Porque a forma que Deus escolhe agir é através das pessoas. Então é por isso que a palavra de Deus diz que é sábio buscar conselhos e é sábio ouvir as instruções. Porque o Senhor, Ele escolhe agir através de pessoas. Então, se nós temos um coração humilde, um coração ensinável, nós vamos ouvir os conselhos de pessoas que são cheias de Deus. E esses conselhos vão vir diretamente do céu para a nossa vida. E nós precisamos ter esse coração ensinável para executar esses conselhos, para permitir que esses conselhos gerem frutos na nossa vida. Não dá para ser uma pessoa sábia sem ter pessoas que vão te ajudar a tomar decisões e que vão te ajudar a construir suas ideias. Nós precisamos ter pessoas que nos ajudem a construir ideias à luz da palavra de Deus. Pessoas que vão ter voz ativa na nossa vida e nos fazer olhar com outros olhos as nossas atitudes e condutas, sempre à luz da palavra de Deus. Pessoas que vão trazer luz e revelação da palavra de Deus para a nossa vida.
Pessoas que não têm amigos, que se isolam, que não permite que ninguém acesse o seu coração, são pessoas propensas a cair em ciladas, sejam elas da vida, sejam elas espirituais, são pessoas que vivem suas vidas como tolos. Porque se é sábio ouvir conselho, se é sábio ter conselheiros e a gente não age dessa forma, então nós estamos vivendo a nossa vida como tolos. É necessário que nós tenhamos amigos e pessoas que acessem o nosso coração. Quando nós nos isolamos e não permitimos que as pessoas acessem o nosso coração, nós vamos vivendo a nossa vida como tolos. E vivendo a nossa vida como tolos, nós estamos propensos a cair em todas e qualquer tipo de ciladas. Nós acabamos cometendo erros em nossas condutas, em nossas escolhas, em nossas decisões, por não ter com quem compartilhá-las e por não ter quem possa trazer para nós ideias e conselhos que vão nos direcionar a um posicionamento melhor do que aquele que estamos prestes a escolher. Então nós precisamos entender que pessoas que se isolam, pessoas que não permitem que outras pessoas acessem o seu coração, caminham como tolos. Caminham como tolos por não permitir que o Senhor use outras pessoas para mostrar e apontar o caminho, para dar sinais daquilo que nós precisamos fazer. Mas em contrapartida, nós precisamos ter em mente que pessoas que não dosam suas amizades, pessoas que não agem com sabedoria na escolha das pessoas que têm voz ativa na sua vida, pessoas que não têm uma escala segura, que abrem o seu coração para qualquer um, estão igualmente sujeitos a sofrerem, a caírem em ciladas, a se frustrarem. Pessoas que ouvem qualquer um, pessoas que ouvem todo mundo, acabam se perdendo. Porque são tantos conselhos, são tantas direções que essa pessoa acaba se perdendo, porque como ela vai tomar uma decisão segura? Se ela ouve todo mundo, se ela abre o seu coração para todo mundo. Pessoas que não têm uma escala segura na sua vida e abrem o seu coração para todo mundo, são pessoas que são propensas a se frustrarem, a se entristecerem, a acabarem se decepcionando. Porque quando se abre o coração para todo mundo, quando se confia em todo mundo ao ponto de deixar que essas pessoas acessem um lugar tão precioso do qual o Senhor decidiu fazer morada, que é dentro do nosso coração, nós acabamos sendo propensos a cair em ciladas. Porque nós precisamos abrir o nosso coração para pessoas que são pessoas de Deus e não para qualquer um que aparece na nossa frente. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente abre a nossa boca para entregar tudo para qualquer um, isso mostra uma fragilidade em nós, uma falta em nós. E muitas vezes essa falta está associada a um relacionamento fraco com Deus, ou até mesmo a falta dele. Porque quando nós estamos com o nosso relacionamento com Deus forte, firmado, nós temos sabedoria para discernir para quem abrimos nosso coração. E nós não abrimos o nosso coração por uma questão de necessidade, porque nós já temos o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Nós já temos o Senhor para quem abrimos o nosso coração, para quem entregamos todas as nossas dores. Então, quando a gente vai abrir o nosso coração para outras pessoas, nós abrimos com propósito, não sem propósito. Nós abrimos o nosso coração com propósito de ensinar, extrair ensinamento e também de ter conselhos do qual o Senhor vai nos direcionar. Não simplesmente para desabafar. Não, nós abrimos o nosso coração com propósito. Se não há propósito para abrir o nosso coração, se aquela pessoa não está alinhada com Deus e se aquela pessoa não tem vida real com Deus, por que você está abrindo o coração para aquela pessoa? Se o seu fiel amigo é Deus e é para Ele que você deve, entregar as suas dores, as suas aflições, é com Deus que você deve desabafar. Então, quando nós temos um relacionamento firmado em Deus, quando o nosso relacionamento com Deus é real, quando o nosso relacionamento com Deus
é forte, está fortificado, nós não nos abrimos para qualquer um. Porque nós sabemos que o Senhor nos direciona. Nós sabemos que o Senhor é o nosso porto seguro. Quando nós estamos com esse relacionamento com Deus firmado, nós estamos seguras no Senhor. Quando nós estamos com o nosso relacionamento firmado com Deus, nós não temos necessidade de abrir o nosso coração. Nós não temos necessidade de desabafar com qualquer um. Nós entendemos que por trás de todo conselho, de toda amizade, há um propósito. Quando precisamos abrir algo. Porque não é sobre ouvir todo mundo, mas é sobre ouvir a Deus e aqueles que são amigos de Deus. Saber quem são as pessoas que você escolhe para estar na sua escala de conselheiros é um degrau ainda acima da amizade. Eu acredito que nós podemos ter amizade com muitas pessoas. Eu acredito que nós podemos criar alianças, mas quando nós escolhemos alguém para fazer parte da escala de vozes, da nossa escala de conselheiros, isso ainda sobe um degrau a mais. Porque às vezes você pode ter amizade com alguém que ainda não está maduro o suficiente para te dar conselhos. Para te dar conselhos seguros que vêm à luz da palavra de Deus. Sabe, já teve um tempo, uma vez, em que uma pessoa me pediu conselho quando eu não era da igreja. E eu dei um péssimo conselho para essa pessoa. Eu literalmente falei para a pessoa pecar. Porque eu não era da igreja. E essa pessoa, ela estava iniciando a sua caminhada na igreja. Estava iniciando. E por sermos muito próximas, veio se aconselhar comigo. Então nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar porque às vezes nós temos uma amizade segura com certas pessoas, mas certas pessoas muitas vezes não estão maduros o suficientes para nos dar conselhos em determinadas situações. E eu não estava madura, nem espiritualmente, nem de qualquer outra forma, para dar um conselho naquela área da vida daquela pessoa. E eu claramente falei para a pessoa pecar. Falei coisas que não deveriam e que não condiziam com a palavra de Deus. E mesmo diante desses erros, muitas vezes o Espírito Santo é misericordioso e ele toca o nosso coração, demonstrando que, sabe, não é bem esse o caminho. Mas nós precisamos saber com quem nos aconselhamos. Nós precisamos ter pessoas seguras nas nossas escalas de conselheiros. E entender que às vezes não, muitas vezes, essa escala de conselheiros vai ultrapassar a escala de amizade. Não é porque uma pessoa é sua amiga que necessariamente ela vai ser sua conselheira. O que vai determinar isso é o quanto ela está imersa no relacionamento com Deus. O quanto ela está alinhada com Deus. E o quanto naquela área ela já está madura o suficiente para te dar conselhos seguros. Conselhos que não vão te fazer sair do caminho da verdade, sair do caminho da palavra de Deus. Então que a gente possa entender que a escala de conselheiros ainda ultrapassa a amizade. E é por isso que nós precisamos cuidar com quem pedimos conselho, com quem abrimos o nosso coração. E é muito difícil porque muitas pessoas não entendem que às vezes só o fato de você abrir o seu coração para alguém, você já está dando espaço, você já está abrindo uma porta para que aquela pessoa te dê conselhos. E mesmo que você não queira o conselho daquela pessoa, você abriu o seu coração para ela. Você abriu a porta do seu coração. Então, se você abriu a porta do seu coração, você está dando legalidade, direito para aquela pessoa falar também, dar a sua opinião, dar o seu conselho. E nós precisamos cuidar disso, porque às vezes a gente quer abrir o nosso coração e não queremos ouvir o conselho daquela pessoa. Não queremos ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Mas, espiritualmente falando, para quem abrimos a porta do nosso coração, nós damos legalidade. O nosso coração nunca fica vazio. Se você abre o seu coração para alguém, automaticamente você está permitindo que aquela pessoa acesse lugares íntimos da sua vida. Acesse lugares íntimos do seu interior.
E aí, o que essa pessoa vai dizer e os conselhos que ela dará e aquilo que vai sair da boca dela já não é mais uma responsabilidade sua. Mas você abriu a porta de um lugar que talvez aquela pessoa não estava preparada para entrar. Você abriu a porta do seu coração, às vezes para pessoas que não estavam prontas a acessar o seu coração e as fragilidades que haviam ali naquele momento. Devemos pensar bem para quem estamos deixando ter acesso ao nosso coração. Precisamos pensar bem para quem estamos abrindo a porta do nosso coração. Às vezes você pode ter um grande apreço por uma pessoa. A amizade pode ser de anos, mas dependendo da área que você precisa de um conselho, você precisa avaliar se essa pessoa está madura para te dar um conselho nessa área. Se você está pronta para receber o conselho dessa pessoa. E se essa pessoa está alinhada com Deus, se ela tem relacionamento real, vida real com Deus. Me baseando no que eu falo aqui com mulheres cristãs, como é que você vai pedir conselho para uma pessoa que você sabe que no íntimo ela não tem vida real com Deus? Que no íntimo ela não tem aquela vida de entrega ao Senhor. Então nós precisamos entender que a escala de conselheiros da nossa vida, ela é muito importante. E nós não podemos agir como tolos diante dela. Nós precisamos ter o coração ensinável, nós precisamos aceitar a instrução, nós precisamos, para que nós sejamos sábios, é necessário que nós tenhamos conselheiros. Mas esses conselheiros, nós precisamos pedir discernimento do Senhor e sabedoria para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa vida, para que a gente possa abrir determinadas situações da nossa vida com sabedoria, com discernimento e entendendo que nós não precisamos abrir o nosso coração sem propósito. Nós não precisamos abrir o nosso coração se não vai haver cura, se não vai haver mudança, se não vai haver um direcionamento do Senhor, da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser um lugar onde o acesso que nós damos sejamos para pessoas que têm relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos ouvir os amigos de Deus. E nós precisamos aceitar a repreensão dos amigos de Deus. Nós precisamos compreender o que os amigos de Deus estão nos dizendo para que nós possamos fazer boas escolhas e decisões da nossa vida. E é por isso que o Senhor, ele fala na sua palavra que é sábio quem ouve a instrução. Então que você possa abrir o seu coração realmente para homens e mulheres de Deus, para pessoas que vão trazer sobre a sua vida a luz da palavra, que vão trazer ensinamentos, que vão trazer direcionamento. Sabe, não saia expondo o seu coração sem propósito. Não saia expondo o seu coração se não for um ambiente seguro, onde que você sabe que ali pode ser extraído cura. Mas também não seja uma pessoa que se isola e que acredita que está num grau tão acima, tão surreal, um grau tão superior espiritualmente, que não precisa de conselheiros, que não precisa de amigos, que não precisa de mesas seguras para abrir o coração. Não se deixe enganar, porque quem se isola e não tem conselheiros e não ouve instrução são os tolos. Uma pessoa sábia, ela tem um coração ensinável, ela sabe ouvir, ela sabe aonde ela abre o seu coração, ela sabe para quem ela abre a porta do seu coração, ela sabe as mesas seguras que ela pode se assentar e mostrar as suas fragilidades. Então que você possa encontrar essas mesas seguras, que você possa ter conselheiros na sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender e que a palavra de Deus nos mostra é que até Salomão, a sua infinita sabedoria que o Senhor derramou sobre ele, Salomão em toda a sua sabedoria, ele tinha conselheiros.
Todos os reis, todos os homens de Deus da Bíblia tinham conselheiros. Moisés tinha conselheiros, Salomão tinha conselheiros, Davi tinha conselheiros. Sabe, então que a gente possa entender que nós somos falhos e que nós precisamos de amigos de Deus próximos a nós para nos ajudar, para nos direcionar, para nos apontar os sinais de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes estamos distraídos e precisamos de pessoas para abrir os nossos olhos. Amigos de Deus para nos repreender, para que nós possamos alinhar o nosso comportamento, para que nós possamos alinhar a nossa conduta diante de Deus. Então ninguém é tão sábio a ponto que não precisa de um conselheiro. Salomão é a prova disso. Ninguém é tão sábio a ponto que não precisa de um conselheiro. E que você possa compreender isso. E sabe, muitas vezes tem coisas na nossa vida que se resolveriam com um conselho. Com um conselho de uma amiga, com um conselho, sabe, do esposo, com um conselho de alguém que você sabe que é uma mulher, um homem cheio de Deus. Às vezes na nossa vida muitas coisas se resolveriam com um conselho e nós seguindo esse conselho. Muitas vezes, muitas coisas na nossa vida se resolveriam com apenas uma repreensão. Muitas coisas na nossa vida se resolveriam em tempo de qualidade à mesa, a mesas seguras, com amigos de Deus, nos instruindo, nos repreendendo, nos ensinando. Muitas coisas na nossa vida seriam resolvidas se nós tivéssemos um coração ensinável. Se nós tivermos uma escala de conselheiros segura. Então, que nós possamos entender isso. Que nós possamos trazer isso para o cotidiano da nossa vida. Que nós possamos nos dispor a observar e nos dispor a abrir o coração a pessoas que sabemos que são amigas de Deus. E que você possa sair desse vídeo, sabe, já pensando em pessoas que podem fazer parte dessa escala de conselheiros na sua vida. E que honra é quando nós nos tornamos maduros suficientes para poder fazer parte da escala de conselheiros de alguém. Então que você possa buscar maturidade no Senhor, a partir também ouvir conselhos e se tornar uma pessoa sábia, para que você possa também fazer parte da escala de conselheiros de outras pessoas. Quão maravilhoso é quando nós nos tornamos maduros também para fazermos parte da escala de conselheiros de outras pessoas. Que você possa ser essa mulher madura, espiritualmente, emocionalmente, essa mulher cheia de Deus, que tem um relacionamento real com Deus, que faz parte de escala de conselhos para outras pessoas. Porque você já tem escala de conselheiros na sua vida, que te ajudaram nessa caminhada de amadurecimento. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido muito edificante para a sua vida. E curta, comente o que você achou do vídeo. Comente nem que seja um emoji, porque você comentando ajuda esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Curtindo, comentando, compartilhando, você me ajuda. E se você não é inscrita no canal, se inscreve para fazer parte dessa comunidade de mulheres que entende que enquanto o nosso Senhor não volta, ainda há tempo para mudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!